Garota do Lago, de Charlene Donlea, Faro Editorial. Capítulo 3. Becca Exley, Universidade George Washington, 30 de novembro de 2010. Becca Exley estava reunida com 3 amigos na biblioteca da universidade. Pequenas luminárias conferiam a luz à mesa ocupada por eles, bem como aos livros dos papéis e aos seus rostos. 3 anos antes, Becca chegara ao campus sem nenhuma das suas amizades num colégio, mas não teve problema algum para se adaptar à faculdade de Direito. No primeiro ano, ela dividiu um quarto com Gale Moss, com quem desenvolveu uma boa amizade, bem como Jack e Brad, também colegas de curso. Todos eles estudavam juntos com regularidade e formavam um quarteto em comum. As pessoas diziam isso o tempo todo. Gale afirmou. Que pessoas? Brad quis saber. Quem fala tanto da gente? Não sei, Gale respondeu. Alguns caras, algumas garotas. E qual é o problema deles? Acho que somos estranhos. Quem se importa com o que pensam? Brad deu de ombros. Falando sério, acho que tudo isso é coisa da sua cabeça. Não é não. Gale respirou fundo. Tudo bem, vou fazer uma pergunta que quero fazer há muito tempo. Por que somos amigos? Como assim? Becca afitou surpresa. Ora, porque gostamos uns dos outros, porque nos damos bem, temos coisas em comum, é por isso que as pessoas se tornam amigas. Gale está se referindo a sexo, ou a falta dele entre nós. Brad falava olhando para Gale. Ela é muito tímida para externar isso dessa maneira. É melhor você achar um jeito de expressar com mais clareza se quiser ser advogada. Ótimo. Gale fechou os olhos por um instante para evitar contato visual. Será que ninguém acha esquisito o fato de sermos amigos desde o primeiro ano e não ter havido nenhuma transa, nenhuma suruba, nenhum drama? Você tinha um namorado quando nós nos conhecemos? Jack lembrou. Qual era o nome dele? Jeannie. Jack deu uma risada e apontou para Gale. Isso mesmo, Eu gostava daquele cara, meio babaca, mas de um jeito bacana. Brad também riu. Tinha me esquecido dele. O cara detestava quando a gente o chamava de Eudi. É só Jeannie, dizia ele. Vocês se lembram daquele fim de semana? Naquele momento, Becca também achou graça. O fim de semana do É só Jeannie? Ah, meu Deus, parece que faz mais que 3 anos. Gale tentou não rir. Sim, muito engraçado. Ele nunca voltou para Washington depois daquele fim de semana. E Eudi terminou o namoro com você pouco depois, não foi? Sim, Jack, por causa daquele fim de semana. Fala sério, só porque a gente o chamava de Eudi? Esqueça, Jack. Gale pediu. Minha conclusão é que nosso quarteto é único. 2 garotas, 2 caras, bons amigos na faculdade, sem nenhuma maluquice para balançar o coreto. Jack fechou seu livro de direito comercial e deu um tapinha nas costas do amigo. Brad será o senador mais poderoso do Congresso. Vocês 2 serão as advogadas idiotas que vão trabalhar com ele. Eu serei o lobista que conseguirá todo o dinheiro necessário. E continuaremos sendo bons amigos. Quem se importa se as outras pessoas não entendem? Ele enfiou os livros em sua mochila. Para mim, já deu por hoje. Vamos beber uma cerveja. Amém, Brad exclamou. Os 2 rapazes guardaram suas coisas e se levantaram para ir embora. Becca olhou para Jack e perguntou. Ninguém está preocupado com o exame final do professor Morton? Eu estou, respondeu Jack. Mas me encontro num processo de infusão lenta, que permite que meu cérebro absorva suas aulas terrivelmente entediantes em pequenas doses. Se meto tudo à força, a maior parte acaba fazendo. Sim, Becca sorriu. É um grande plano para alguém que estuda durante todo o semestre. Mas os demais precisamos rachar de estudar. E às pressas. Rapazes, vão vocês. Gale e eu vamos ficar. Sem pressa. Seja chatas. Jack franziu a testa. O exame final é daqui 2 semanas. Becca lembrou. Deem por encerrado o assunto para essa noite. Amanhã vamos investir um tempo extra. Pessoal, Bradley Jefferson Reynolds tem a solução para os seus problemas. Brad arqueou as sobrancelhas. Devia ser uma surpresa, mas vejo que todos vocês têm que saber disso agora. Na próxima semana, conseguirei uma cópia do exame final de Direito Comercial do professor Morton, para ser usada e abusada, se vocês julgarem inconveniente.
Papo furado, Becca o desafiou. Não é não. Tem uma fonte, e isso é tudo que posso dizer por enquanto. Então, vamos todos beber uma cerveja para celebrar. Becca olhou para Jack, que encolheu os ombros em sinal de desdém e afirmou. Quem somos nós para duvidar desse cara? Com relutância, Becca guardou suas coisas e disse a Gale. Será como aquela vez que ele, no primeiro ano, prometeu a todos nós redações para o exame de História da Ásia? Ficamos acordados até às 5 da manhã, terminando o trabalho depois que Brad teve um chilique. Lembra-se disso? Dessa vez é diferente, Brad contrapôs. Claro que é. Becca pendurou a mochila no ombro, agarrou Brad pelo braço e pousou a cabeça no ombro dele, enquanto sai da biblioteca. Mas gosto de você mesmo quando não cumpre o que promete. Ainda que eu tire uma nota C e manche meu histórico acadêmico. Nenhuma das faculdades de direito mais prestigiadas do país aceitará a pós-graduação com uma nota C em seu histórico. Brad deu um tapinha na cabeça de Becca enquanto caminhavam. Parece que terei de cumprir o que lhe prometi. O 19 Bar do bairro Foggy Bottom, em Washington, tinha o público normal de uma noite de terça-feira, ou seja, uma multidão de estudantes universitários no auge de sua existência. A maioria vinha de famílias ricas da costa leste e tinha planos associados à carreira políticas ou direito. Alguns queriam outras coisas, mas eram a minoria. Os amigos acharam uma mesa vazia junto à janela da frente, uma vidraça que permitia que os transeuntes observassem o interior do bar, invejando a vida dos jovens universitários a caminho do estrelato. Eles pediram cervejas e caíram em sua rotina comum de discutir política. Após alguns copos, Brad começou sua bravata recorrente de repleta maldições sobre nunca ter existido um presidente americano que viveu realmente de acordo com seus princípios. E depois, governou da mesma maneira. Eles sempre se tornaram vítimas da política de Washington. Sempre cedem interesses específicos. Alguém pode citar um presidente que tinha o mesmo povo em mente na maioria de suas decisões no poder? Nenhum tinha. O atual também não tem. É tudo uma questão de poder. Manter o poder e repetir o poder com aqueles que investem o dinheiro deles. E você vai pôr um fim em tudo isso, né? Ou morrerei tentando, Becca. E vou começar com o escroque filho da puta que se diz meu pai. Brad tomou um gole de cerveja. Assim que receber o diploma. Eu buscaria contatos e apoio antes de atacar meu próprio pai, disse Becca. Boa ideia. Brad apontou para Becca e em seguida tomou outro gole de cerveja, como se estivesse num pub irlandês, prestes a começar uma briga. Limpou a boca com o antebraço, num gesto dramático, e encarou o teto do bar. Os outros começaram a rir ante o espetáculo. Brad continuou. Precisa vir de repente, de um modo totalmente insuspeito. Sim, vou criar uma coalizão. E quando meu pai achar que está numa boa, vou mandá-lo para a prisão, como Giuliani fez com Teófilo Dom, aquele mafioso ceboso. Nem fui ainda aceito para pós-graduação numa faculdade de direito oficialmente reconhecida e já se compara com Rudy Giuliani. Jack deu uma risada. Amo sua autoconfiança. Beck e seus amigos adoraram as tiradas de Brad. Jack e Gale as escutavam por entretenimento, mas Becca possuía uma percepção mais aguçada. Ela conhecia Brad melhor, sabia dos seus segredos, seus desejos e seus conflitos. Entendia que suas opiniões eram fruto da rebelião, um pai opressivo que acumulou uma fortuna dirigindo um dos maiores escritórios de advocacia da costa leste. Tentava dirigir a vida do filho numa direção que Brad não desejava seguir. Numa mistura de rendição dissimulada e vingança secreta, Brad concordou com a formação acadêmica na George Washington e em breve suportaria cursar pós-graduação numa universidade da Ivy League, o grupo das 8 universidades mais prestigiadas do país. No entanto, em vez de juntar ao pai na roubalheira, como costumava dizer, Brad usaria o diploma pago por ele para, algum dia, acabar com a carreira do grande Sr. Reynolds. Esse era o plano. Naqueles 3 anos de amizade, Beck encontrara o pai de Brad algumas vezes. O pai dela também o conhecia, pois tinha um relacionamento profissional com Reynolds. Todos os anos, o pai de Brad organizava um fim de semana na cabana de caças dos Reynolds, para onde alguns advogados ricos iam para caçar alces, fumar charutos e falar de negócios. No ano anterior, o pai de Becca fora convidado e voltou para o lar dizendo que o Sr. Reynolds era um verdadeiro idiota, um homem frio e severo que pressionava os filhos de maneira doentia.
Becca nunca teve dificuldade para entender o ressentimento de Brad. Como punição pela ausência permanente do pai nos torneios de beisebol, nos treinos de futebol, nos jogos de Baltimore Orioles e qualquer outro no colégio, além de breves aparições em reuniões para tomar conhecimento das deficiências do filho. Brad decidiu utilizar a vontade do pai contra ele. Era um plano pérfido, que levaria anos para ser consumado, se alguma vez tornasse realidade. Se o ressentimento de Brad não definhasse na maturidade e seus interesses não mudassem com o tempo. Becca considerou que não haveria pior tapa na cara de um pai do que o filho usar a educação paga por ele para liquidar sua própria carreira. Assim, Becca sabia que havia um propósito além das bravatas de Brad. Era terapêutico para ele tramar uma rebelião de muitos anos contra o pai. Era a sua maneira de liberar sua frustração sem arruinar o relacionamento com ele, que, na maturidade, talvez tivesse alguma chance de conserto. Eles pediram mais cervejas quando Brad se acalmou. Todos vão para casa no Natal? Gale quis saber. Porque estamos indo para nossa casa na Flórida. Minha mãe disse que vocês podem vir conosco. Meus pais me matariam se eu não fosse para casa. Becca revelou. Sim, minha mãe não iria gostar. O Natal é uma data muito importante. Jack torceu o canto da boca. Talvez. Sério, Brad? Os olhos de Gray brilharam. Sim, talvez por alguns dias. A véspera do Natal e o Natal são o máximo de tempo que eu consigo ficar ao lado do meu pai. Talvez eu vá para a Flórida logo após o Natal. Caso contrário, voltarei para cá, para esperar neste lugar morto o retorno de todos. Vamos passar o tempo na praia. Pensando no pobre Jack, congelando de frio em Wisconsin. Gale brincou. Jogue sal na ferida, jogue. Jack resmungou. Vai ser muito divertido, Gale sorriu animada. Vocês deviam pensar nisso. Jack tomou um gole de cerveja e olhou para Becca e para Gale de novo. Talvez no recesso da primavera, mas eu não posso fazer isso no Natal. A semana do saco cheio! Gale exclamou, arregalando os olhos. Meus pais vão para a Europa. Teremos a casa só pra nós. A menos que vocês, rapazes, pedirem para ir para South Beach e pegar umas garotas na Universidade de Miami. Becca sugeriu. Brad e Jack se entreolharam e trocaram brindes. Sim, nós avisaremos vocês sobre a semana do saco cheio. Talvez tenhamos de fazer uma breve parada por lá. Jack piscou sorrindo. Seus idiotas. Gale gracejou. Todos riram e pediram mais cervejas. Faltavam 2 semanas para os exames finais. Naqueles dias, todos pareciam imortais. E fim do capítulo 3. Cara, o que eu tô mais gostando desse livro, e eu já falei nas últimas 2 vezes, é que os capítulos, eles são curtos, porém muito bem escritos. Eles vão te prendendo, né, assim, de uma tal maneira. Mas uma coisa que eu tenho percebido são os diálogos, assim. Os diálogos, eles não são muito estruturados para ser um diálogo coloquial, sabe? A forma como as pessoas realmente falariam. Nem que fosse uma coisa, sei lá, uma tradução mais localizada para mostrar como nós, os brasileiros, falamos. Só que também é uma coisa que a gente tem que pensar, que o Brasil é enorme, né? E cada lugar do Brasil se fala de um jeito diferente, tem gírias diferentes, sotaques diferentes, então... É que eu achei os diálogos um pouco superficiais. É como se a gente estivesse lendo um livro mesmo, mas... Enfim, a gente tá lendo um livro, só que são diálogos, né? Diálogos precisam te diferenciar da narrativa que você tá escrevendo. E eu não acho que eles se diferenciam, sabe? Eu acho que eles parecem a mesma coisa. Tanto é que às vezes quando eu tô lendo, eu percebo que é um diálogo, eu tento falar diferente, mas eu não sei se eu consigo passar isso, né? Não sei se eu consigo passar que há um diálogo. E eu fico com um pouco de medo de não estar fazendo vocês compreenderem o que é narrativa e o que é diálogo, né? Por conta disso, porque às vezes a escrita é muito parecida, muito similar. Não que não deveria ser, né? Vocês podem dizer, é o estilo do autor, ele escreve assim, porque de fato é o estilo do autor e ele escreve assim, mas eu acho que assim não tá legal. Mas é isso. E eu tô curtindo, a gente leu juntos, foram 20 páginas que nós lemos até agora, temos aí em média de meia hora de gravação cada um, quer dizer, cada um não, ao total, e eu espero continuar lendo para vocês os próximos capítulos, tá interessante. A gente já descobriu até aqui que a Becca, ela foi morta, no primeiro capítulo disse que ela foi morta, o segundo capítulo falou sobre uma policial, policial não, aliás, uma jornalista,
que foi mandada para pesquisar a história da Becca nesse lugar onde ela foi, nesse lugar de férias onde ela foi sozinha para estudar. E a gente sabe que tanto a Becca quanto essa jornalista, elas têm uma coisa escondendo. Elas escondem alguma, quer dizer, a Becca esconde, ela já disse que tem um segredo, e tem certos segredos que não conta pra ninguém, lá. Só que a jornalista estava afastada do trabalho, voltou antes, e o chefe dela mandou ela para esse lugar, dizendo que seria bom, inclusive, pra mente dela, para relaxar, já que ela não consegue relaxar em casa. Só que a gente não sabe o que aconteceu, né? Quando eu comecei a ler essa parte da jornalista, eu achei até que a história, a Becca, na verdade, ela era algum tipo de parente da jornalista. Mas como o chefe dela mandou, né, inspecionar, ver lá o que estava acontecendo, o que aconteceu com essa morte nesse lugar, então eu falei, bom, não tá relacionado, elas são pessoas desconhecidas, só que ambas tem acontecer alguma coisa com ambas. Seja o segredo, seja alguma coisa que levou ao luto, talvez ela perdeu alguém, eu só consigo imaginar isso, que ela perdeu alguém. Não sei se é porque eu relacionei o capítulo 1 e o capítulo 2 e acabei misturando as bolas, ou... Enfim, o que vocês acham de tudo isso? O que vocês imaginam que pode vir a acontecer? Diz aí pra mim nos comentários. Dê o seu like se você gostou, já aproveitando, ajuda aqui a tiazona. A tiazona, né? Eu não tenho tanta idade assim, mas eu acho interessante falar isso. Ajuda aqui, me ajuda com apoio moral, descrevendo aí o que vocês estão achando dessa história. E se vocês vão continuar ouvindo, porque se vocês disserem, não, eu não vou ouvir mais, ou cair, por exemplo, né, a quantidade de views, eu vou parar de ler, vou parar de escrever, porque eu prefiro estar, sim, amores, eu prefiro estar lendo quietinha, às vezes, do que tendo que editar depois. Mentira, adoro fazer isso. Mas enfim, deixa seu like aí, assina o canal, comenta e fala os livros que você quer que eu leia aqui no canal. Se você é um escritor também e quer que eu leia seu conto ou seu livro, só me escrever no e-mail que tá aqui na caixa de descrição. Por favor, gente, comprem os livros, tá? Não deixe de comprar os livros, não é porque você está me ouvindo ler ele que você não vai comprá-lo, tá? Compra aí, ajuda a produção brasileira editorial, tá? Eu sou uma das pessoas que tá no meio e eu ganho dinheiro com isso, então, tipo assim, eu sustento minha filha com isso, então, por favor, comprem, né? Esse audiolivro que eu estou fazendo aqui é justamente para aguçar a vontade de vocês em continuar a história, em ler, em buscar mais histórias, tá? Então, eu conto com vocês, com a ajuda de vocês, e se possível, por favor, por tudo que é mais sagrado, comprem pelo meu link que tá aqui na descrição, porque assim você ajuda o canal a crescer, tá bom? Beijo pra todo mundo e até o capítulo 4!